Pessoal, começando o vídeo, lembrando sempre a importância da sua inscrição aqui para o canal. Caso você não seja um inscrito aqui do canal do Professor Leonardo, considere se inscrever no canal, ative as notificações, deixe seu like, o seu comentário muito, mas muito importante para a nossa reflexão, já que esse vídeo ele está sendo feito baseado em alguns comentários que foram deixados recentemente por vocês. Então o comentário ele é fundamental, ele é o grande oxigênio do canal, principalmente das nossas reflexões políticas. Compartilhe esse vídeo, vamos trazer mais pessoas, vamos fortalecer essa nossa comunidade. Vamos ver se a gente consegue atingir a marca dos 29 mil inscritos até o final da semana que vem. Então compartilhe esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para essa nossa comunidade. E uma notícia ganhou destaque ontem, no dia 1º de janeiro. Apoio à democracia cai no primeiro ano do governo Bolsonaro, segundo o Datafolha. Pesquisa aponta crescimento da parcela da população que avalia como negativo o legado deixado pela ditadura militar. Então o que acabou ocorrendo? O Datafolha fez uma pesquisa e essa pesquisa indicou que o apoio à democracia acabou caindo nesse ano de 2019. Tá? E nós já estamos discutindo algumas questões a respeito de Bolsonaro, democracia, república. Algumas pessoas falam que Bolsonaro é uma ameaça para a democracia. Eu já falo que ele não é uma ameaça para a democracia. Na verdade, ele é uma ameaça para a república e não para a democracia. E eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre isso, porque algumas pessoas perguntaram nos meus vídeos recentes o seguinte: poxa, mas é possível ter república sem ter democracia? Sim, é possível você ter democracia e não ter república. Então nós vamos discutir isso nesse vídeo para que não haja problemas de semântica, para que a nossa discussão, para que a nossa reflexão possa ficar sempre muito clara. Mas o que ocorreu? Quais foram os dados apresentados? Né? O apoio à democracia, que é sempre a melhor forma de governo, caiu em outubro de 2018, esse valor era de 69%. Então praticamente ali para 70% da população brasileira, a democracia é a melhor forma de governo. Isso lá em outubro de 2018. E foi o maior valor desde toda a série histórica que nós temos aqui desde os anos 1908, desde novembro de 89. Então, em 89, esse valor era de 54% e agora foi para 69%. Estava em 69%. E caiu um pouquinho, caiu 7% e agora está com 62%. Então, para 62% da população brasileira, a democracia ainda é sempre a melhor forma, é sempre melhor do que qualquer forma de governo. Essa foi a pergunta do Datafolha. Então houve uma queda, mas não foi uma queda tão grande assim, ainda é um valor muito elevado. É o segundo, está empatado aqui com outros períodos, tá? Está empatado com fevereiro de 2014, também está empatado com junho de 2016. Nós tivemos uma queda recente nos anos de setembro e abril, entre setembro de 2017 e abril de 2018, esse valor caiu para 56%. Um valor muito baixo, né, se comparado com os outros anos. Mas enfim, então houve uma queda no apoio à democracia. Muitas pessoas tendem a associar isso com o Bolsonaro, mas como eu falei, democracia não é uma... Bolsonaro não ameaça a democracia, mas sim a república. E por quê? Porque a democracia, o Bolsonaro, por exemplo, ele tem medo do processo de impeachment. Vira e mexe, ele fala sobre o processo de impeachment. Então, se ele fosse um líder de fato ditatorial, ele não teria esse medo. Outra questão, Bolsonaro, ele está tentando formar o partido único, formar o partido dele, o Aliança pelo Brasil. Então isso faz parte do jogo democrático. E mesmo que Bolsonaro subverta a democracia com uma ditadura, enfim, a ditadura ela passa. Então a democracia ela volta, ela se reestabelece. Só que a destruição da república, o ataque às instituições republicanas, isso é muito mais perigoso, porque mesmo que haja uma ditadura, essa ditadura acaba e a democracia volta. Agora, a destruição das instituições republicanas, isso é muito sério e levam-se muito mais anos para que essas instituições possam se recuperar. E respondendo à pergunta que muitos de vocês fizeram, é possível ter democracia e não ter república? Sim, é possível, porque nós já tivemos democracia sem ter república. E aí eu preciso resgatar os conceitos de democracia e república para você. A democracia ela é grega, vem de demos, ou seja, o povo, o popular. E a república é romano. A república só surge muitos e muitos anos depois em Roma. E o que vem república? República vem de res.
coisa pública. Então são termos, são situações completamente diferentes. Enquanto a democracia é o povo, as pessoas, a república são as coisas, as instituições. Então, como que as coisas eram resolvidas? Como as situações eram resolvidas, por exemplo, na Grécia? As pessoas se juntavam ali na ágora, que poderia ser um teatro de arena, enfim. Havia uma discussão e as decisões eram pautadas ali. Então, nós temos que julgar, nós estamos na Grécia, nós temos que julgar uma pessoa, vamos fazer o julgamento. Então, as pessoas se reúnem e julgam e tomam uma decisão. Se na semana que vem o mesmo crime ocorre e uma nova pessoa é julgada, o novo criminoso, ele começa a ser julgado, o resultado pode ser completamente diferente, porque o grupo de pessoas pode ser diferente e assim a decisão ela pode ser tomada de modo completamente diferente. Então, no governo na democracia grega, o foco são as pessoas, a população, diferente da república. O conceito da república que surge em Roma já é um conceito diferente. É um conceito que começa a haver uma preocupação com a arquitetura, seja uma arquitetura predial, mas também uma arquitetura jurídica. E aí surge o direito romano. O direito romano, ele é algo público, ou seja, ele serve para qualquer um. E aquelas regras, elas são para todas as pessoas de Roma. E o direito romano ainda influencia muito as nossas leis. Então, independentemente de quem estiver julgando, independentemente da pessoa que está sendo julgada, se o código está lá escrito, se a norma está escrita, está bem estabelecida no direito romano, aquela pessoa vai ser julgada pelo direito romano. E não mais aquela pessoa vai ser julgada, como na Grécia, pela decisão popular. Então perceba que a república ela é muito mais impessoal, ela é muito mais burocrática no sentido de impessoal do que é a democracia. E na democracia, se a discussão, se na ágora, se a discussão, os debates públicos, os debates da população eram feitos em teatros de arena e depois acabava o debate e começava, por exemplo, uma peça de teatro, uma apresentação teatral, na República Romana você tinha uma estrutura, um edifício específico para isso que era o Senado. Então você tinha o púlpito, você tinha as divisões, você tinha as normas, você tinha as regras, era um local destinado exclusivamente para isso. Então em Roma você começa a ter uma preocupação com a coisa pública, com as edificações, com os prédios, com as leis, com o próprio exército que era mantido, com as tradições. Então é algo diferente. É claro que nos dias de hoje o conceito de democracia e o conceito de república, eles se misturam, mas é muito possível você ter uma democracia e não ter república como ocorreu lá em Roma. E a grande discussão que nós temos hoje entre esse mix de república e democracia que nós temos hoje em dia é o seguinte: o povo, as pessoas que estão lá, elas devem governar as instituições, ou as instituições devem servir o povo? E essa é uma reflexão, uma discussão que nós temos hoje. E quais seriam as nossas coisas públicas que nós temos hoje em dia? As florestas, o mar, aquilo que beneficia toda a população. A floresta, o mar, a Constituição, uma escola, um hospital público, uma praça pública. Tudo isso são instituições republicanas. E Bolsonaro ataca essas instituições. Ataca essas instituições que são públicas. O Senado, o Congresso, o STF, as liturgias dos cargos. Então, quando você está na República, você tem um conjunto de normas, um conjunto de leis, um conjunto de regras. E quando o Bolsonaro vai pescar em um local proibido, ele está quebrando essas regras. Quando o Bolsonaro mostra que ele não tem apreço pelo que está ocorrendo com o derramamento de óleo, quando o Bolsonaro demora para tomar uma ação, ele mostra que ele não tem apreço por esse contexto público, por esse bem público. Quando ele incentiva o desmatamento, quando ele incentiva as queimadas, ele mostra que ele não tem apreço pelo aquele patrimônio público que é, por exemplo, que são as florestas. Os museus são patrimônios públicos, as universidades são patrimônios públicos. E Bolsonaro vai lá e ataca com o Abrão Weintraub. Bolsonaro tira foto de chinelo, recebe os ministros de chinelo, camiseta falsificada do Palmeiras. Então ele ataca as tradições, ele ataca a liturgia do cargo. Porque não é ele, Bolsonaro, que está recebendo aquelas pessoas. É Bolsonaro, presidente da República. Ou seja, esse é um cargo da República. E ele começa a subverter
essas normas, essas tradições. E qual que é o grande problema disso? Você começa a ter descrédito, você começa a ter um descrédito na Constituição, você começa a perder os ritos, você começa a perder a formalidade, você começa a ter um descrédito com relação ao STF, com relação ao Congresso. Você acha, tanto faz como tanto fez aquela escola pública, nós não precisamos daquela escola pública, nós não precisamos mais daquela praça. Então você começa a criar nas pessoas um sentimento de desnecessidade das instituições republicanas. E isso, como eu falei, é muito sério. Porque passa uma, duas gerações sem ter um apreço pelo que é público. Você começa a deixar as coisas simplesmente de qualquer forma, de qualquer jeito. E essa consciência é muito... Ter esse tipo de consciência é muito perigoso. Então por isso que o Bolsonaro é uma figura tão nociva para a República. É claro que ele é autoritário, ele tem rompantes autoritários, se por ele pudesse governar sem o Congresso, sem o Senado, ele governaria, possivelmente, mas ele teme a democracia, tanto que ele faz o jogo democrático. E nós trazemos Bolsonaro para o jogo democrático. Mas com relação à República, ele ataca a todo momento. E ele ataca o Congresso não para fechar o Congresso, ele não fala de fechamento do Congresso. Ele ataca o Congresso para mostrar que ele tem mais poder do que o Congresso. Ele ataca o Congresso, ele ataca o STF, ele ataca as florestas, ele ataca a Constituição, porque ele quer mostrar que dentre as coisas públicas, a única figura que é de fato relevante é ele, Bolsonaro. Então esse é o objetivo de Bolsonaro. Então mesmo que as pessoas elas não estejam mais com tanta fé assim na democracia, que elas não estejam apoiando tanto assim a democracia, Bolsonaro não é uma ameaça. Talvez as pessoas elas comecem a ter uma percepção equivocada dos termos. Por isso que nós precisamos manter a semântica, por isso que nós precisamos explicar isso. E é interessante porque essa pesquisa ela mostra o seguinte, que mesmo o apoio à democracia tendo caído, o apoio à ditadura ele permanece com 12%. Então para onde foram essas pessoas que deixaram de apoiar a democracia? Para elas, tanto faz quanto tanto fez. Aqui, ó. Tanto faz se é uma democracia ou uma ditadura. Esse valor passou de 12 para 20, passou de 12% para 22%. E por que isso? Porque as pessoas elas começam a perder a noção do público, elas começam a perder a noção do privado, elas começam a deixar de acreditar nas instituições. Elas sabem que ter democracia é bom, elas querem ter a sua própria expressão, elas querem falar, por isso que elas não apoiam a ditadura, mas na cabeça delas, tanto faz quanto tanto fez, porque o conceito do público começa a ser cada vez mais deteriorado. E esse valor volta a um patamar, é o maior patamar, é a maior porcentagem desde junho de 2000. Em junho de 2000, as pessoas que tanto faz como tanto fez com relação à democracia ou uma ditadura era de 29%. Aí ficou oscilando, chegou a bater 21% em abril de 2018 e agora é de 22%. Então perceba a diferença entre democracia e república. Hoje esses termos eles estão muito intrincados, eles estão muito misturados, mas eles são termos distintos. E o ataque de Bolsonaro, o perigo de Bolsonaro é justamente com a república. Isso é muito pior do que se fosse com a democracia. Porque quando você tem uma ditadura e a ditadura acaba, no dia seguinte a democracia já volta. Mas quando você ataca as instituições republicanas, você ataca a superfície pública. E isso é muito danoso, muito perigoso para a nossa sociedade. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixe no comentário. Como eu falei, o seu comentário é muito importante. Veio essa pesquisa e eu consegui fazer um gancho com dúvidas que vocês deixaram aqui, graças aos comentários de vocês. Então continue deixando os comentários, eles são fundamentais aqui para o canal. E também se inscreva lá no meu Twitter, @profleoficial.